Muitas vezes, olhamos os momentos não registrados e nos perguntamos se eles têm algum significado. Os chamados anos perdidos de Jesus, aquele período entre sua infância e o início de seu ministério, são um mistério para muitos. No entanto, esses anos silenciosos carregam uma mensagem poderosa para nós hoje. A história de Jesus Cristo pode, obviamente, ser encontrada na Bíblia. Na verdade, temos muitas informações sobre seu nascimento e depois sobre sua vida adulta. Mas acontece que há uma enorme lacuna na vida do Filho de Deus que permanece um mistério até hoje. Como resultado, diversas teorias surgiram ao longo dos anos para explicar os anos perdidos de Jesus Cristo. O que Jesus fez e para onde ele foi? Ele se estabeleceu como um homem de família ou foi viajar? Grande parte da vida de Jesus é descrita na Bíblia, exceto por um período de 18 anos entre as idades de 12 e 30 anos. Estes são conhecidos como os anos perdidos, desconhecidos, desaparecidos de Jesus. A vida de Jesus recém-nascido está bem documentada na Bíblia, assim como os anos de seu ministério. Mas há uma enorme lacuna que não foi documentada e que levou a uma série de teorias. Uma teoria simplifica: Jesus viveu em Nazaré, onde aprendeu carpintaria com seu pai. Depois, já adulto, Jesus tornou-se carpinteiro. Os filhos geralmente seguiam a profissão do pai, então é uma teoria plausível. Os evangelhos também parecem apoiar esta ideia. Marcos capítulo 6, e versículo 3, diz: Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? Ainda assim, alguns teólogos discordam, incluindo o antigo autor cristão Orígenes, que disse que o próprio Jesus não é descrito como um carpinteiro em nenhum lugar dos evangelhos aceitos pelas igrejas. A teoria de que Jesus trabalhou como carpinteiro durante quase 20 anos e depois se tornou uma figura religiosa não convence muitos estudiosos. Na verdade, alguns sugerem que, em vez disso, Jesus passou algum tempo como seguidor de João Batista antes de reunir seus próprios seguidores. O livro de Bruce Chilton, Rabi Jesus, argumenta que depois de visitar o templo, Jesus não retornou a Nazaré, mas se juntou a João Batista como discípulo. Chilton afirmou que Jesus tinha um espírito rebelde e aventureiro. Ele não se tornou um gênio religioso apaixonado ao se moldar na piedade convencional de uma vila que mal o aceitava. Segundo o autor, Bíblia pode oferecer algum apoio para esta teoria no livro de Mateus capítulo 3, e os versículos de 13 até 17, descrevem o batismo de Jesus por João Batista. A Bíblia menciona Jesus apenas uma vez entre seu nascimento e seus 30 anos, o que está na história de Jesus no templo. Lucas, capítulo 2 e versículo 41 até 52, diz que Maria e José deixaram Jesus sem querer para trás em Jerusalém quando ele tinha 12 anos. Quando retornaram à cidade, encontraram Jesus no templo, conversando com os estudiosos. É seguro dizer que Jesus passou muito tempo aprendendo. Mesmo aos 12 anos, ele disse a seus pais para não se surpreenderem por ele ter discutido com estudiosos há dias. Isto sugere que Jesus provavelmente passou muitos anos estudando antes de começar a reunir seguidores. Pode-se levantar outra grande questão: quem ensinou Jesus? Qual o nome do professor que passou tamanho conhecimento em tão pouco tempo? Outro grande mistério. Os pergaminhos do Mar Morto foram encontrados no deserto seco a sudeste de Jerusalém em 1947. É possível que os pergaminhos indiquem o paradeiro de Jesus durante seus anos perdidos. A teoria diz que quando Jesus era jovem, ele visitou Qumran, onde viviam os essênios, uma seita judaica mística. Os manuscritos do Mar Morto contêm seus antigos escritos religiosos e há indícios de que João Batista pode ter sido influenciado por este grupo. Se João Batista foi ensinado pela seita essênia, é possível que Jesus também tenha sido associado a eles. Além disso, um dos pergaminhos descreve uma pessoa que poderia muito bem ser Jesus. Este indivíduo é referido como Filho de Deus e o Filho do Altíssimo. Talvez Jesus tenha passado seus anos perdidos como um verdadeiro pastor antes de se tornar um pastor metafórico. Em João capítulo 10 e versículo 11, Jesus diz: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele poderia ter tido alguma experiência no mundo real com isso? Hipoteticamente, Jesus poderia ter abandonado a profissão de carpinteiro de seu pai e passado anos como pastor. O trabalho teria dado a Jesus bastante tempo para pensar profundamente, isso é certo. Esses momentos não documentados da vida de Jesus nos lembram que cada fase da nossa jornada tem um propósito, mesmo que não esteja sob os holofotes. Não são apenas os grandes eventos que moldam quem somos, mas também o crescimento silencioso, os passos diários que damos em fé. Jesus, em sua humanidade, viveu anos de aprendizado, crescimento e preparação. Da mesma forma, nossos anos perdidos, nossos momentos não vistos, são tempos de preparação. Deus está trabalhando em nós,
mesmo quando parece que nada está acontecendo. Ele está nos moldando, nos fortalecendo e nos equipando para os planos que tem para nós. Portanto, não despreze os dias iniciais, nem os períodos de silêncio. Valorize-os como o tempo que Deus usa para tecer sua obra em sua vida. Confie que Ele está presente em cada momento, seja ele registrado ou não. O livro de 1 Pedro no capítulo 3 e versículo 12 fala sobre o cuidado de Deus sobre aqueles que são justos. Pois os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Que este versículo inspire você a valorizar cada dia, cada ano da sua vida, sabendo que nada é perdido ou esquecido aos olhos de Deus. Espero que este texto ajude a te inspirar e motivar. Que ele traga uma nova perspectiva sobre os momentos não registrados das nossas vidas e a presença constante de Deus em cada um deles. Que as bênçãos de Deus estejam sobre nós. 1